O entardecer tingia de dourado as janelas do Salão Esmeralda, um espaço exclusivo no coração de Lisboa, onde a elite da cidade se reunia para celebrar o que todos acreditavam seria a união perfeita entre dois mundos, o meu e o do Salazar. As mesas, cobertas com toalhas de linho branco, brilhavam sob a luz dos candeeiros de cristal, e o aroma a orquídeas frescas flutuava no ar, misturado com o murmúrio das conversas e o tinir de taças de champanhe. O meu vestido, um modelo feito à medida que custara mais do que o meu pai ganhava num ano, ajustava-se ao meu corpo como uma armadura delicada, bonita, mas pesada. Era um lembrete constante de que, esta noite, eu não era apenas Lúcia Meireles, a jornalista que construíra a sua carreira do zero. Era a noiva de Daniel Salazar, o herdeiro de uma das famílias mais influentes de Portugal. Parei na entrada do salão, as minhas mãos alisando a tela suave do vestido. Ao meu lado, a senhora Beatriz Salazar, a minha futura sogra, observava-me com um sorriso que não chegava aos olhos. O seu cabelo, perfeitamente apanhado num coque elegante, não se mexeu quando inclinou a cabeça para me falar. Lúcia, querida, estás deslumbrante, disse, a sua voz carregada de uma doçura que parecia ensaiada. O Daniel tem tanta sorte de ter encontrado alguém tão adequada. A pausa antes de adequada foi intencional, uma farpa subtil que me recordava o meu lugar. Para a Beatriz, eu seria sempre a filha de um professor de Coimbra, alguém que, apesar dos meus êxitos como jornalista de investigação, nunca encaixaria totalmente no mundo dos Salazar. Eles eram donos de um império têxtil, com ligações que se estendiam desde os mercados internacionais até os corredores do poder em Lisboa. Eu, pelo contrário, era uma intrusa, alguém que entrara na sua órbita por um capricho do destino, ou do coração do Daniel, se é que alguma vez fora isso. Obrigada, senhora Beatriz, respondi, forçando um sorriso que praticara em frente ao espelho incontáveis vezes. Está tudo perfeito. Fez um trabalho incrível com a organização. Ela assentiu, satisfeita, enquanto as suas pulseiras de diamantes cintilavam sob a luz. Só o melhor para o nosso Daniel, disse, gesticulando para os centros de mesa, esculturas de cristal lapidado que pareciam flutuar sobre as mesas. Falando nele, onde está? Devia estar aqui, a cumprimentar os convidados. Olhei em redor, procurando a sua figura familiar entre a multidão. Os rostos dos presentes eram uma galeria da elite portuguesa. Empresários têxteis, políticos locais, até um par de celebridades que sorriam para as câmaras dos fotógrafos contratados. Todos seguravam taças de champanhe, as suas risadas ecoando como um som artificial. Mas o Daniel não estava à vista. Senti um nó no peito, uma pressão que não podia ignorar. Está numa das salas privadas, a falar com os sócios, disse, embora a minha voz soasse mais tensa do que queria. Já sabe como fica quando se põe a falar dos novos mercados na Ásia. A Beatriz soltou uma risada que soou como vidro partido. Claro, essa é a grandeza do Daniel, um homem que sabe dar prioridades. Espero que entendas, Lúcia, que casar com um Salazar implica certas expectativas. O Daniel precisa de uma esposa que apoie as suas ambições, não que as distraía. A mensagem era clara. Fica no teu lugar. Assenti, os meus dedos brincando com o anel de noivado na minha mão esquerda, um diamante de 3 quilates que brilhava com uma frieza que me lembrava o seu dono. Claro, murmurei, embora cada palavra se sentisse como uma rendição. Lúcia, estás radiante, mas parece que vai sair a correr, disse uma voz familiar ao meu lado. Era a Camila, a minha melhor amiga e colega no jornal onde trabalhávamos. O seu vestido azul elétrico destacava-se entre os tons neutros dos outros convidados, um lembrete do seu espírito livre e da sua habilidade para ler as minhas emoções como se fossem títulos de jornal. Só estou assoberbada por tanta atenção, respondi, esboçando outro sorriso que não sentia. A Camila arqueou uma sobrancelha, os seus olhos escuros examinando-me. E onde está o noivo? Não devia estar colado a ti, a gabar-se do seu noivado perfeito?
Antes que pudesse responder, um murmúrio na entrada do salão atraiu a minha atenção. O Daniel apareceu, mas não estava sozinho. Ao seu lado caminhavam 2 homens que não reconheci. Um alto, com um sorriso afiado como uma navalha, e outro mais baixo, vestido com um fato que gritava dinheiro novo. Mas foi a mulher atrás deles que fez com que o ar se me entalasse na garganta. Isabela Vélez, a ex-namorada do Daniel, aquela que ele jurara que era história antiga. Entrou no salão como se fosse a dona, o seu cabelo castanho caindo em ondas perfeitas sobre os ombros, o seu vestido preto justo realçando cada curva. Era tudo o que eu não era. Uma herdeira de uma família de proprietários rurais, criada no luxo, à vontade neste mundo de privilégios onde eu sempre me sentia como uma convidada não totalmente bem-vinda. Ora, isto fica interessante, murmurou a Camila, aproximando-se de mim. Observei como a Isabela se movia entre a multidão, cumprimentando os convidados com uma familiaridade que sugeria que este não era o seu primeiro evento no Salão Esmeralda. Os seus gestos eram seguros, como se nunca tivesse tido de demonstrar o seu valor ou justificar a sua presença. O Daniel cruzou o olhar comigo do outro lado do salão, e por um instante vi algo no seu rosto. Culpa, talvez? Ou aborrecimento por ter sido descoberto? Disse algo aos seus acompanhantes e começou a caminhar na minha direção, com a Isabela seguindo-o como uma sombra impossível de ignorar. Querida, disse o Daniel ao chegar, a sua mão pousando na minha cintura com um gesto que parecia mais possessivo que carinhoso. Desculpa a demora. A reunião alongou-se mais do que esperado. Inclinou-se para beijar a minha bochecha, e o cheiro da sua colônia misturou-se com um toque de algo mais. O perfume da Isabela. Lembras-te da Isabela, não lembras? Perguntou, a sua voz demasiado casual. Como esquecer? A Isabela fora uma presença constante na nossa relação, aparecendo nos momentos mais inoportunos. O Daniel sempre insistia que a sua amizade era puramente platônica, um eco da sua infância partilhada nos círculos da elite lisboeta. Mas a forma como ela o olhava, a maneira como tocava o seu braço ao falar, sugeria algo mais. Claro, respondi, estendendo a mão com uma calma que não sentia. Isabela, que surpresa, não sabia que estavas de volta a Lisboa. A Isabela sorriu, os seus dentes perfeitos brilhando sob as luzes. Não me perderia a festa de noivado do Daniel por nada deste mundo, disse, a sua voz doce mas afiada. Somos amigos há tanto tempo, não é verdade, querido? A palavra querido caiu como uma pedra no silêncio que se seguiu. O Daniel apertou a minha cintura, como se tentasse ancorar-me a ele. Desde miúdos, confirmou, o seu tom firme mas com um dejo de tensão. As famílias Vélez e Salazar têm sido próximas há gerações. Gerações, repeti, a palavra ecoando como um desafio. A Isabela representava tudo o que eu nunca seria. Uma herdeira, uma dinastia, uma história de riqueza que eu só podia imitar, nunca igualar. Que encantador, disse, mantendo a minha voz firme apesar do nó no estômago. E o que te traz de volta a Lisboa, Isabela? Negócios, principalmente, respondeu, os seus olhos fixos no Daniel. Estou a explorar alguns investimentos no sector têxtil. O Daniel tem sido tão amável em oferecer-me a sua experiência. A forma como pronunciou experiência fez com que soasse como algo muito mais íntimo que um conselho profissional. Senti a Camila tensa ao meu lado, os seus instintos de jornalista captando as correntes subterrâneas da conversa. Senhoras e senhores, a voz da organizadora do evento cortou o ar, ecoando desde um microfone enquanto batia suavemente numa taça de champanhe. Se nos fazem o favor de prestar atenção, as famílias Meireles e Salazar desejam partilhar umas palavras. O meu pai, Antônio Meireles, deu um passo em frente, o seu fato simples, contrastando com os trajes de marca dos outros convidados. O seu sorriso nervoso apertou-me o coração. Trabalhara toda a vida como professor numa escola pública, e vê-lo aqui, tentando encaixar num mundo tão alheio ao seu, fez-me querer abraçá-lo. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite,
começou, a sua voz tremendo ligeiramente. Beatriz, Ernesto, Daniel, obrigado por receberem a Lúcia e a nossa família com tanto carinho. É uma honra unirmos-nos aos Salazar. O aplauso que se seguiu foi educado, mas com um matiz de condescendência, o tipo de aplauso que se reserva para alguém que tenta, mas não consegue encaixar totalmente. Depois, Ernesto Salazar, o patriarca da família, tomou o palco. Aos 65 anos, continuava a ser uma figura imponente, alto, de cabelo grisalho, perfeitamente penteado, com uma elegância que não se podia comprar. Transformara o negócio têxtil familiar num gigante global e a sua presença dominava qualquer espaço. Amigos, colegas, família, disse, a sua voz ecoando com a autoridade de alguém habituado a ser obedecido. Esta noite celebramos não só a união de dois jovens, mas a aliança de duas famílias com valores partilhados e forças complementares. Fez uma pausa, os seus olhos percorrendo o salão antes de se pousarem em mim. A Lúcia traz inteligência, ambição e uma perspectiva fresca, disse, e a palavra fresca soou como um lembrete da minha condição de outsider. Demonstrou que o sucesso não se trata só de onde vens, mas de quanto estás disposta a trabalhar. As palavras pareciam um elogio, mas no seu tom havia um aviso implícito. Depois voltou-se para o Daniel. Daniel, escolheste uma companheira que te desafiará, te apoiará e te ajudará a construir algo duradouro. Isso é o casamento. Uma aliança estratégica tanto como um vínculo romântico. Uma aliança estratégica? As palavras ecoaram na minha mente, frias e calculadas. Era isso que o Daniel e eu éramos? Um contrato em vez de amor? Obrigado, pai, disse o Daniel pegando no microfone. Obrigado a todos por nos acompanharem, a mim e a Lúcia, neste momento tão especial. Tem sido uma jornada incrível e estou grato por todos os que nos apoiaram. Virou-se para mim, estendendo a mão. Lúcia, gostarias de dizer algo? O peso dos olhares dos 200 convidados caiu sobre mim como uma laje. Esperava-se que fosse grata, humilde, que reconhecesse a minha sorte por ter apanhado um homem como o Daniel. Mas ao olhar para a multidão, para os rostos que me avaliavam, senti uma faísca de rebeldia. Obrigada, comecei, a minha voz mais firme do que esperava. Quando conheci o Daniel, intimidou-me este mundo. Tudo isto. Fiz um gesto para o salão opulento. Mas aprendi que o amor não se trata de encaixar no mundo de alguém. Trata-se de construir um novo juntos. O Daniel e eu vimos de mundos diferentes, mas partilhamos os mesmos sonhos. Trabalhar arduamente, criar algo significativo, apoiarmos-nos mutuamente. É isso que me emociona, não só tornar-me numa Salazar, mas ser companheiros em todos os sentidos. O aplauso foi mais caloroso desta vez, mas notei o sorriso tenso da Beatriz e o olhar semicerrado do Ernesto. Quebrara o guião, falara da minha verdade em vez de aceitar a deles. Quando devolvi o microfone à organizadora, o Daniel inclinou-se para mim. Foi lindo, querida, sussurrou. Muito autêntico. A pausa antes de autêntico gelou-me o sangue. Era a mesma pausa que a Beatriz usara com adequada. Um aviso embrulhado num elogio. A parte formal terminou e os convidados voltaram às suas conversas. Desculpei-me e dirigi-me à casa de banho, precisando de um momento para respirar. Mas ao passar por uma porta entreaberta de uma sala contígua, ouvi vozes familiares e parei de repente. Não posso acreditar que a convidaste esta noite, disse o Daniel, a sua voz tensa pela frustração. Não me convidei sozinha, querido, respondeu a Isabela, o seu tom suave, mas afiado. O teu pai insistiu para que viesse. Algo sobre discutir o projeto no Vietnã. O projeto no Vietnã? A voz do Daniel elevou-se ligeiramente. Isso não começa até depois do casamento. Eu sei, mas o Ernesto achou que seria bom que conhecesse a Lúcia agora, para entender como poderia adaptar-se a certos aspectos dos teus negócios. Houve uma pausa longa, e aproximei-me mais da porta,
o meu coração batendo com força. Isabela, o que tivemos já acabou. Sabes isso? Estou noivo da Lúcia. Estás? A sua risada foi suave, quase cruel. Ou estás noivo da ideia dela? A esposa perfeita que te fará parecer bem perante os sócios, que te dará filhos perfeitos e nunca perguntará demasiado sobre as tuas viagens de negócios. Isso não é justo. Não é, Daniel? Ambos sabemos que este noivado é tanto pela fusão de interesses como por amor. O teu pai foi muito claro quando redigiu o contrato pré-nupcial. A propósito, a tua doce jornalista sabe sobre a cláusula moral? O meu sangue gelou. Cláusula moral? Não precisa de saber os detalhes, disse o Daniel, a sua voz baixa, quase um sussurro. É linguagem padrão neste tipo de acordos. Linguagem padrão que anularia todo o contrato se certas indiscrições viessem à luz, respondeu a Isabela. Que conveniente que estarei a trabalhar tão perto da Salazar Têxteis na expansão internacional. Que conveniente que regressei a Lisboa para ficar. Isabela, não faças isto. Não compliques. Não estou a complicar nada, querido. Só estou a salientar que os casamentos são frágeis, especialmente os construídos em contratos em vez de confiança. Ouvi passos aproximarem-se da porta e afastei-me rapidamente, a minha mente a dar voltas. Uma cláusula moral? Que tipo de indiscrições estava a Isabela a insinuar? E o que queria dizer com trabalhar perto da Salazar Têxteis? Quando cheguei à casa de banho, olhei-me no espelho, o meu rosto pálido sob a maquilhagem. A mulher que me olhava de volta parecia calma, mas os seus olhos estavam cheios de medo. Medo do que ouvira, do que significava e do que poderia descobrir se continuasse a investigar. O amanhecer em Lisboa chegou envolto numa névoa espessa, como se a própria cidade estivesse a conter a respiração, refletindo o turbilhão de emoções que me mantivera acordada toda a noite. A festa de noivado terminara há apenas umas horas, mas as palavras da Isabela Vélez continuavam a ecoar na minha cabeça, cada sílaba afiada como uma navalha. Cláusula moral, indiscrições, contratos em vez de confiança. Sentei-me na cozinha do meu apartamento no bairro Alto, com uma chávena de café Delta fumegante entre as mãos. Mas o calor não conseguia dissipar o frio que se instalara no meu peito desde ontem à noite. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Daniel. Bom dia, meu amor. Obrigado pelo de ontem à noite. O pai quer almoçar esta semana para falar do cronograma do casamento. Amo-te. Amo-te. 2 palavras que me deviam ter reconfortado, mas que em vez disso soavam ocas, como se fizessem parte de um guião que o Daniel recitava sem sentir. Estava a olhar para o ecrã, procurando as palavras para responder, quando a campainha do meu apartamento tocou. Através do olho mágico, vi a Camila, com um tabuleiro de pastéis de nata da nossa pastelaria favorita na Rua Augusta e 2 copos grandes de café. Trouxe reforços, anunciou ao abrir a porta, o seu sorriso caloroso mas tingido de preocupação. Ontem à noite, vi-te com cara de precisares deles. A Camila sempre tivera um talento para me ler, como se fosse uma das suas notícias jornalísticas. Conhecemo-nos na universidade, quando ambas éramos estudantes de jornalismo sonhando mudar o mundo através da verdade. Eu desviara-me para o jornalismo de investigação, enquanto a Camila se especializara em dados e tecnologia. Mas a nossa amizade fortalecera-se com os anos. És um anjo, disse, aceitando o café com um sorriso cansado. Embora não tenha a certeza de que o café possa arranjar o que se passa comigo. Acomodamo-nos na sala do meu apartamento, com as suas paredes de azulejo expostas e janelas que davam para as ruas calcetadas do bairro Alto. Em dias límpidos, podiam-se ver o Tejo e a ponte 25 de abril. Mas hoje a névoa ocultava-os, criando uma sensação de isolamento que fazia eco do meu estado de espírito. Então, disse a Camila, acomodando-se no sofá de couro castanho. Vais contar-me o que se passou ontem à noite? Porque o que quer que estivesse a acontecer entre o teu noivo e aquela rainha de gelo de vestido preto não foi exatamente subtil. Hesitei por um momento, ponderando se devia confiar tudo a Camila. Mas o seu olhar firme, o mesmo que usava para interrogar fontes relutantes, decidiu-me.
Contei-lhe o que ouvira atrás da porta entreaberta, a menção de uma cláusula moral, a familiaridade da Isabela com os negócios do Daniel, a sua insinuação de que o meu noivado era mais uma transação que um romance. Falei-lhe da minha crescente suspeita de que havia peças do puzzle que ainda não entendia, peças que poderiam mudar tudo. A Camila ouviu em silêncio, a sua expressão tornando-se mais séria com cada palavra. Quando terminei, pousou o café na mesa e olhou para mim com uma intensidade que me lembrou por que era tão boa no seu trabalho. Lúcia, quanto sabes realmente sobre os negócios do Daniel? Perguntou, a sua voz baixa, mas firme. A pergunta apanhou-me desprevenida. A que te referes? Dirige a divisão internacional da Salazar Têxteis. Investem em fábricas na Ásia, mercados emergentes, esse tipo de coisas. Essa é a versão oficial, respondeu a Camila, tirando o telemóvel e começando a escrever algo. Mas o mundo têxtil pode ser turvo, especialmente quando se trata de operações internacionais. Há regulamentações, problemas de cumprimento, questões éticas que se complicam rapidamente. Um arrepio percorreu-me, não pela névoa que se coava pelas janelas, mas pelo que as suas palavras implicavam. O que estás a insinuar? Não estou a insinuar nada ainda, disse o seu tom mesurado. Mas uma cláusula moral num contrato pré-nupcial normalmente não é sobre infidelidades pessoais. Normalmente protege os interesses comerciais de possíveis escândalos ou complicações legais. Fez uma pausa, os seus dedos voando sobre o ecrã do telemóvel. Dá-me umas horas. Quero investigar as operações internacionais da Salazar Têxteis. E, Lúcia, devias arranjar um advogado que não tenha vínculos com o Salazar para rever esse contrato. Depois de a Camila se ir, passei a manhã no meu estúdio, tentando concentrar-me num artigo sobre a gentrificação em Lisboa. Mas cada e-mail, cada notificação, distraía-me. O meu jornal estava a trabalhar numa investigação sobre o impacto dos novos desenvolvimentos têxteis em comunidades rurais, e normalmente estaria imersa nos dados. Mas hoje, a minha mente voltava uma e outra vez aos contratos, às cláusulas, e à sensação de que a minha relação com o Daniel estava construída sobre areias movediças. Ao meio-dia, liguei à minha advogada, Laura Restrepo, que revira o contrato pré-nupcial inicial. A Laura era astuta, meticulosa e, o mais importante, não tinha qualquer ligação com o Salazar. Lúcia, disse quando atendeu. Estava mesmo a pensar ligar-te. O advogado do Daniel enviou uns documentos adicionais esta manhã. Ao que parece, querem finalizar umas emendas ao contrato antes do casamento. O meu estômago retorceu-se. Que tipo de emendas? Não tive tempo de as rever a fundo, mas parecem incluir proteções financeiras adicionais e algo a que chamam cláusulas de padrões de conduta. Podes vir esta tarde? Acho que devíamos rever tudo juntas. Combinei encontrar-me com ela às 3 e passei as próximas horas num estado de ansiedade crescente. Cláusulas de padrões de conduta? O que pensavam os Salazar que estavam a comprar ao casar-me com o Daniel? O escritório da Laura estava num edifício moderno no Marquês de Pombal, com vistas para os restaurantes da moda e os executivos apressados. A Laura construíra a sua reputação, defendendo mulheres em negociações pré-nupciais complexas, e a sua minúcia era lendária. Lúcia, disse quando me recebeu no seu gabinete de esquina, tenho de te dizer que o que te estão a pedir para assinar é algo que não vi em 15 anos de prática. Apontou para uma pilha de papéis sobre a sua secretária de mogno. Isto não é apenas um contrato pré-nupcial. É praticamente um código de conduta para ser uma Salazar. Deixei-me cair na cadeira de pele em frente à sua secretária, os meus piores receios tomando forma. O que queres dizer? A Laura pegou no primeiro documento e leu em voz alta. A parte contratante da segunda parte, ou seja, tu, compromete-se a manter padrões de comportamento de acordo com um membro da família Salazar, incluindo, mas não limitado a, conduta social apropriada em eventos familiares e de negócios, discrição respeitante aos assuntos comerciais da família e abstenção de atividades que possam atrair escrutínio público ou vergonha ao nome ou aos interesses comerciais do Salazar. Olhou para mim por cima dos óculos.
Isto é só o começo. Há cláusulas específicas sobre o uso de redes sociais, atividades beneficentes, até os tipos de projetos jornalísticos que podes realizar de forma independente. A minha cabeça dava voltas. E se violar estes padrões de conduta? O contrato matrimonial fica anulado. Perdes qualquer direito a propriedades conjuntas, pensão de alimentos ou acordos financeiros. Basicamente, sais com o que trouxeste para o casamento, nada mais. Olhei para os papéis, sentindo que os via pela primeira vez, embora supostamente tivesse aceitado tudo isto há meses. Laura, não me lembro de nada disto no contrato original. A sua expressão tornou-se preocupada. Porque a maior parte não estava lá. O acordo original era bastante padrão. Protegia ativos pré-matrimoniais, definia direitos de propriedade, esse tipo de coisas. Estas novas cláusulas são extensas. Entregou-me outro documento. Isto é particularmente interessante. Chamam-lhe um acordo de conduta profissional. Basicamente, dá à família Salazar poder de veto sobre qualquer decisão importante na tua carreira, parcerias, projetos, até declarações públicas que faças como jornalista. As palavras na página tornaram-se turvas, enquanto tentava processar o que lia. Isto não era um contrato matrimonial. Era um acordo de servidão, um documento desenhado para controlar cada aspecto da minha vida. Há algo mais, disse a Laura, a sua voz suave e mais firme. Fiz algumas averiguações sobre a Salazar Têxteis depois da tua chamada. Ouviste falar do projeto no Vietnã que a Isabela mencionou? Abanei a cabeça, embora o nome me provocasse um arrepio. É um desenvolvimento têxtil massivo no Sudeste Asiático, avaliado em cerca de 600 milhões de euros. O problema é que surgiram questionamentos sobre as avaliações de impacto ambiental e o deslocamento de comunidades locais. Nada que tenha resultado em acusações formais, mas suficiente para que alguns grupos internacionais de direitos humanos estejam atentos. A Laura abriu um separador no seu computador. Aqui é onde fica interessante. O fundo fiduciário da família Vélez é um dos principais investidores no projeto. Se a Isabela está a regressar a Lisboa para trabalhar mais de perto com a Salazar Têxteis, sugere que estão a apostar forte neste acordo, apesar dos possíveis problemas de imagem. As peças começavam a encaixar, formando uma imagem que não me agradava. E a cláusula moral? Perguntei. Protegeria o Salazar se rebentasse um escândalo? Exato, respondeu a Laura. Se o Daniel estivesse implicado em algo questionável, poderiam alegar que o teu comportamento, a tua associação com ele, violou os termos do contrato. Deixar-te-iam sem nada, eles ficariam protegidos. E o Daniel estaria livre para casar com alguém mais, adequado às suas necessidades. Não disse o seu nome, mas ambas pensamos o mesmo, alguém como a Isabela Vélez. Saí do escritório da Laura com cópias de todos os documentos e a promessa de os rever a fundo antes de tomar decisões. Enquanto caminhava pelo Marquês de Pombal, rodeada de edifícios modernos e o movimento da cidade, senti que via a minha situação com clareza pela primeira vez. Não me estava a casar com o Daniel Salazar por amor. Estava a ser recrutada para um papel numa estrutura empresarial elaborada, onde qualquer passo em falso significaria o meu descarte sem contemplações. O meu telemóvel tocou enquanto regressava ao carro. Era o Daniel. Hesitei em atender, mas precisava de começar a recolher informação. E isso significava agir com normalidade até decidir o meu próximo passo. Olá, querida, disse, forçando o calor na voz. Lúcia, espero que estejas a ter um bom dia, respondeu o Daniel, o seu tom casual, mas com um dejo de tensão. Queria avisar-te que a Isabela se juntará a nós para o jantar esta noite. O pai achou que seria bom vocês as duas conhecerem-se melhor, já que ela trabalhará de perto com a empresa. A naturalidade com que deu a notícia revolveu-me o estômago. Não sabia que tínhamos planos para jantar. Deixei-te uma mensagem esta manhã, disse. Encontramo-nos no clube às 7. Nada formal, só uma oportunidade para conectarem. Acho que descobrirás que tem muito em comum. Duvidava seriamente, mas aceitei.
Se a Isabela ia ser uma presença constante nas nossas vidas, precisava de entender que papel estava destinada a desempenhar. Ótimo, disse o Daniel. Oh, e Lúcia, o pai mencionou que queres rever o contrato pré-nupcial outra vez. Está um pouco preocupado com o timing, com o casamento há apenas 3 meses. Há algo em particular que te preocupe? A pergunta soou como um teste, e sabia que a minha resposta seria analisada e reportada ao Ernesto Salazar. Precisava de ser estratégica. Não é preocupação exatamente, respondi. A minha advogada mencionou que há cláusulas novas, e quero certificar-me de que entendo todas as implicações. Já sabes como sou com os detalhes. Claro, querida, embora espere que não estejas a ter dúvidas. A família já investiu muito nos preparativos do casamento. Investiu? Não emocionalmente, não pessoalmente, mas financeiramente. A linguagem dizia tudo sobre como os Salazar viam a nossa relação. Sem dúvidas, assegurei. Só estou a ser minuciosa. Desliguei e fiquei sentada no meu carro por um longo momento, olhando para as ruas de Lisboa. Os vendedores ambulantes ofereciam bifanas e sumos, enquanto os executivos corriam para as suas reuniões. Há uns meses, eu teria sido uma deles, focada na minha carreira, nas minhas investigações, nas minhas histórias. Agora, sentia que estava à beira de um precipício, decidindo se saltava ou recuava para terreno seguro. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Camila. Encontrei coisas interessantes sobre a Salazar Têxteis. Podemos ver-nos amanhã? E tem cuidado esta noite. Confia nos teus instintos. A mensagem da Camila lembrou-me que não estava sozinha. Tinha aliados, a minha carreira, os meus recursos, a minha inteligência. Mas primeiro, devia sobreviver ao jantar com o Daniel e a Isabela. E algo me dizia que seria mais revelador do que qualquer um deles esperava. Arranquei o carro e conduzi para casa, preparando-me para o que parecia menos um jantar social e mais uma missão de reconhecimento. A névoa começava a levantar-se, deixando ver o Tejo ao longe. Pela primeira vez no dia, senti uma faísca de esperança. A verdade, embora dolorosa, seria real, e depois de meses vivendo numa fantasia cuidadosamente construída, a realidade era um presente. O Clube dos Navegadores, escondido numa esquina tranquila de Belém, era um bastião de elegância e exclusividade. As suas paredes de madeira polida, adornadas com olhos de navegadores portugueses e candeeiros de bronze, exalavam uma história de poder que se remontava a gerações. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos para a sala de jantar privada que o Daniel reservara, sentia o peso dessa tradição a oprimir-me, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativas que não tinha a certeza de querer cumprir. Escolhera o meu traje com cuidado. Um vestido verde escuro que era sofisticado, mas não ostensivo, combinado com um colar de prata que fora da minha mãe. Queria projetar segurança, mas também manter um pedaço da minha identidade num lugar onde tudo parecia desenhado para me fazer sentir fora do lugar. O Daniel já estava sentado numa mesa de canto quando cheguei, mas não estava sozinho. A Isabela Vélez ocupava o lugar em frente a ele. A sua figura envolta numa blusa de seda cor de vinho, que contrastava com o seu cabelo castanho perfeitamente penteado. Estavam inclinados um para o outro, imersos numa conversa que parecia demasiado íntima para ser só de negócios. A cena atingiu-me como um murro silencioso, mas mantive o meu rosto sereno, uma máscara que aperfeiçoara nos últimos meses. Lúcia, disse o Daniel, levantando-se ao ver-me, o seu sorriso brilhante, mas sem chegar aos olhos. Estás linda, como sempre. Beijou-me a bochecha, e o cheiro da sua colônia misturou-se com um rasto de algo mais. O perfume da Isabela, floral e caro, que parecia agarrar-se a ele. Anotei o detalhe na lista mental que começara a construir desde a noite anterior. Um catálogo de sinais que pintavam um quadro cada vez mais inquietante. Isabela, disse, estendendo a mão com uma cortesia que ocultava a tempestade no meu interior. Que prazer ver-te tão cedo outra vez. O prazer é meu, respondeu ela, o seu aperto firme e o seu sorriso tão polido como o mármore do salão. Estava a dizer ao Daniel como fiquei impressionada com o teu discurso ontem à noite. Muito
Autêntico. Essa palavra outra vez, pronunciada com o mesmo fio subtil que ouvira do Daniel e da sua mãe. Era como um código, uma maneira educada de dizer que era ingênua, que não pertencia completamente ao seu mundo. Sentamo-nos, e o Daniel preencheu o silêncio com conversa trivial, que soava ensaiada. O tempo úmido de Lisboa, os planos para a temporada de feiras têxteis, o último escândalo político que ocupava os títulos. Mas sob a superfície, sentia uma corrente de tensão, como se fôssemos todos atores numa peça onde eu era a única que não conhecia o guião. Então, Isabela, disse durante uma pausa, mantendo o meu tom ligeiro, mas inquisitivo. O Daniel mencionou que te mudas para Lisboa permanentemente. O que te traz de volta depois de tanto tempo? A Isabela tomou um gole do seu vinho, o seu sorriso imperturbável. Oportunidades, principalmente. O mercado têxtil internacional está num momento fascinante, e o Ernesto foi muito generoso ao oferecer-me um posto de consultoria com a Salazar Têxteis. Consultoria em quê, exatamente? Insisti, ignorando o olhar rápido que o Daniel me lançou. Ela riu, um som claro como campainhas de cristal. Suponho que poderias chamar-lhe navegação cultural. Quando fazes negócios em mercados internacionais complexos, precisas de alguém que entenda não só os aspectos financeiros, mas também as subtilezas sociais e políticas. O Daniel pigarreou, visivelmente desconfortável. A família da Isabela tem estado envolvida no comércio têxtil latino-americano há 3 gerações. Ela traz uma perspectiva que é inestimável para os nossos planos de expansão. Que fascinante, disse, mantendo o meu tom inocente. E esse trabalho exigirá que viajes muito com o Daniel? A pergunta flutuou no ar como um desafio. Os olhos da Isabela encontraram os meus. E por um instante, vi um lampejo de algo. Diversão, talvez? Ou satisfação. Alguns projetos requerem supervisão no local, respondeu ela, a sua voz suave, mas precisa. O Daniel e eu trabalhamos muito bem juntos. Sempre o fizemos. A ênfase em sempre foi subtil, mas inconfundível. O Daniel mexeu-se na cadeira, pegando na taça de vinho com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Na verdade, disse, a sua voz um pouco tensa, devíamos falar do cronograma do casamento. A mãe tem estado a perguntar pela contagem final de convidados e os arranjos das mesas. A mudança de tópico foi forçada, mas decidi seguir-lhe a corrente enquanto continuava a recolher informação. Claro, embora deva admitir que ainda me estou a habituar à magnitude de tudo. 250 convidados parece muito para o que pensei que seria uma cerimônia íntima. A Isabela soltou uma risada que soou como um desafio. Oh, querida, os casamentos dos Salazar nunca são íntimos. São eventos de networking disfarçados de celebrações. O casamento do primo do Daniel no ano passado teve mais de 300 convidados, e o Ernesto fechou 2 contratos importantes durante a recepção. A forma casual como se referiu ao Ernesto pelo nome, o seu conhecimento íntimo das tradições familiares, a sua comodidade ao falar dos negócios dos Salazar. Tudo na sua presença gritava pertença, algo que eu nunca sentira neste mundo. Parece que sabes muito sobre as tradições dos Salazar, observei, mantendo o meu tom curioso em vez de acusador. Devia, respondeu a Isabela, o seu sorriso tornando-se quase predatório. Afinal, estive quase a fazer parte da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do Daniel empalideceu, e os seus olhos cravaram-se na Isabela com uma mistura de pânico e fúria. Senti que me tinham entregue uma peça crucial do puzzle que estivera a tentar montar. A sério? Perguntei, a minha voz surpreendentemente estável apesar de o meu coração bater tão forte que temia que se ouvisse em toda a sala de jantar. Não sabia. A Isabela tomou outro gole de vinho, claramente aproveitando o momento. Oh, sim, o Daniel e eu estivemos noivos por quase 2 anos. O casamento estava planeado para a primavera de 2020, não era, querido? No mesmo lugar que vocês escolheram, o Salão Esmeralda. Virei-me para o Daniel, que parecia procurar palavras que não encontrava. O seu rosto estava vermelho e apertava a taça com tanta força que pensei que poderia partir-se. Daniel,
disse, a minha voz baixa, mas firme. É verdade? Finalmente encontrou a sua voz, embora saísse como um sussurro. Lúcia, posso explicar? Podes? Interrompi, a minha compostura começando a rachar. Porque estou a começar a pensar que há muitas coisas que não me explicaste. A Isabela inclinou-se para a frente, os seus olhos brilhando com uma satisfação maliciosa. Oh, há muito mais para explicar. Devia contar-lhe sobre o contrato pré-nupcial que assinamos, Daniel? Um muito parecido ao que pediram a ela para assinar. Ou devia falar sobre por que o nosso noivado terminou? Isabela, para, disse o Daniel, a sua voz cortante pela desespero. Este não é o momento nem o lugar. Não é? A máscara de cortesia da Isabela deslizou, revelando algo mais duro, mais perigoso. Acho que a Lúcia merece saber no que se está a meter. Afinal, eu entrei às cegas, e olha como me correu. Senti que estava a presenciar um acidente em câmara lenta, incapaz de desviar o olhar apesar de saber que seria devastador. O que aconteceu com o vosso noivado? Perguntei, a minha voz firme apesar do caos interno. O sorriso da Isabela era agora amargo, toda a pretensão de amabilidade abandonada. Violei a cláusula moral, de maneira bastante espetacular, devo dizer. Vês, descobri certos detalhes, pouco agradáveis sobre o projeto no Vietnã, pagamentos a funcionários locais para acelerar licenças, relatórios ambientais manipulados, comunidades deslocadas sem compensação. Quando tentei levantar estas preocupações ao Ernesto, disseram-me que estava a ultrapassar os meus limites como futura nora. Fez uma pausa, tomando outro gole de vinho, a sua mão firme apesar da natureza explosiva das suas revelações. Quando insisti, quando ameacei tornar públicas as minhas preocupações, de repente apareceram fotografias minhas em situações comprometedoras. Fotografias que, de alguma forma, chegaram à secretária do Ernesto Salazar. É incrível a rapidez com que uma mulher pode passar de ser a noiva adorada a uma responsabilidade moralmente comprometida. O Daniel parecia prestes a desmaiar. Isabela, não entendes? Oh, entendo perfeitamente, cortou-o ela. Entendo que fui suficientemente ingênua para pensar que casar com o Salazar significava tornar-me parte da família, não apenas ser outro ativo para administrar e controlar. Entendo que quando me tornei inconveniente, fui descartada. E entendo que estão prestes a fazer o mesmo contigo, Lúcia. A sala de jantar de repente pareceu demasiado pequena. As paredes elegantes que antes pareciam encantadoras, agora eram opressivas, como as de uma prisão lindamente decorada. Aqui está o detalhe, continuou a Isabela, a sua voz baixando para um sussurro que carregava mais ameaça que um grito. Já não sou aquela jovem ingênua. Passei os últimos 5 anos a construir a minha própria rede, os meus próprios recursos, e tenho estado à espera do momento perfeito para fazer o Ernesto Salazar pagar pelo que me fez. Virou-se para mim, os seus olhos cheios de algo que poderia ter sido simpatia genuína. A pergunta é, Lúcia, vais deixar que te façam o mesmo que me fizeram a mim, ou vais sair enquanto ainda podes? Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando contra o chão de madeira com um som que ecoou no silêncio da sala de jantar. Preciso de ar, disse, e caminhei rapidamente para o terraço, a minha mente dando voltas com as revelações da Isabela. O ar fresco da noite atingiu-me o rosto, ajudando a dissipar a névoa de choque e desconfiança. Atrás de mim, ouvi a voz do Daniel, urgente e suplicante, tentando convencer a Isabela a ir-se embora. Mas ela não terminara. A sua risada fria e triunfante chegou até mim, seguida das suas palavras claras através da porta aberta. Oh, Daniel, achas mesmo que podes controlar esta situação? Achas que podes gerir-nos a ambas como o teu pai gere os seus negócios? És mais ingênuo do que pensava. Agarrei a balaustrada do terraço, olhando para as luzes de Lisboa sem realmente as ver. Tudo o que acreditava saber sobre a minha relação, sobre o meu futuro, estava a desmoronar-se. O homem com quem ia casar em 3 meses estivera noivo de outra pessoa,
Alguém que conhecia segredos que podiam destruir a sua família. O contrato pré-nupcial que me pediram para assinar não era apenas um acordo financeiro, era um mecanismo de controlo. E o império têxtil ao qual estava prestes a unir-me estava construído sobre corrupção e intimidação. O Daniel apareceu ao meu lado, o seu rosto demacrado sob a luz dos candeeiros. Lúcia, por favor, deixa-me explicar. Virei-me para ele, e pela primeira vez na nossa relação, vi-o claramente. Não como o homem bem-sucedido e encantador de quem me apaixonara, mas como alguém fraco, assustado, completamente ultrapassado pelas circunstâncias. Explicar o que exatamente? Perguntei. Que me mentiste sobre a Isabela? Que tens estado a esconder-me coisas desde o início. Não menti, disse, mas a sua voz tremia. Disseste que ela era história antiga, que a vossa relação não era séria. Nunca mencionaste que estiveram noivos, que planeavam casar no mesmo lugar onde nós íamos fazê-lo. O Daniel passou as mãos pelo cabelo, um gesto que outrora me parecera encantador, mas que agora reconhecia como um sinal da sua incapacidade para lidar com a pressão. Não parecia relevante. Terminou. Foi no passado. Não está no passado se ela está de volta a Lisboa a trabalhar com a tua empresa. Não está no passado se ela sabe segredos que poderiam destruir o teu negócio. E definitivamente não está no passado se está sentada ali, deixando claro que tem uma agenda que nos envolve a ambos. Lúcia, tens de entender. A minha família, o nosso negócio, é complicado. Há coisas no comércio internacional que nem sempre são claras, mas isso não significa... São verdadeiras as coisas que a Isabela disse? Interrompi. Sobre o projeto no Vietnã, os subornos, as famílias deslocadas, a sua hesitação foi resposta suficiente. O homem que pensei amar, com quem planeava passar a vida, estava envolvido exatamente no tipo de corrupção que o meu código moral rejeitava. Não é tão simples, disse finalmente. Fazer negócios em países em desenvolvimento requer certos ajustes. Toda a gente o faz. É apenas o custo de operar. Toda a gente o faz? Repeti, as suas palavras soando vazias. Essa é a tua justificação para destruir vidas, para tirar os seus lares e os seus meios de subsistência? Estamos a trazer desenvolvimento a essas áreas, insistiu. Empregos, infraestrutura, oportunidades econômicas, construídas sobre subornos e acobertamentos? Abanei a cabeça, sentindo que olhava para um estranho. Daniel, ouviste sequer? Antes que pudesse responder, a Isabela apareceu na porta, com a sua mala na mão e um chale de cachemira sobre os ombros, pronta para se ir embora. Acho que disse suficiente por esta noite, anunciou. Lúcia, foi esclarecedor conhecer-te verdadeiramente. Espero que consideres o que falamos. Fez uma pausa junto ao Daniel e, por um momento, vi algo passar entre eles. Um olhar de entendimento, talvez, ou de história partilhada, que me revolveu o estômago. Oh, e Daniel, disse docemente, devias verificar as tuas mensagens. Acho que há alguns documentos que requerem a tua atenção imediata. Com isso foi-se embora, deixando-nos sozinhos no terraço. O silêncio entre nós estava carregado com o peso de tudo o que se revelara e tudo o que ainda não se dissera. Lúcia, disse finalmente o Daniel, sei que isto é muito para processar, mas podemos resolver. Podemos? Interrompi. Podemos resolver o facto de me teres estado a mentir durante meses? Que os negócios da tua família estão baseados em corrupção? Que a tua ex-noiva está de volta e claramente tem algum tipo de poder sobre ti? Ela não tem poder sobre mim, insistiu. Não tem? Tirei o telemóvel e abri a galeria, procurando uma fotografia que tirara na festa de noivado. Na imagem, o Daniel e a Isabela estavam muito próximos, a mão dele no braço dela, ambos olhando para algo fora da câmara. Para um observador casual, poderia parecer uma conversa amigável, mas agora,
com o contexto das revelações da Isabela, parecia algo completamente diferente. Isto foi ontem à noite, disse, mostrando-lhe a foto. Disseste que estavas numa reunião de negócios, mas estavas com ela. Há quanto tempo está de volta a Lisboa, Daniel? Há quanto tempo a tens estado a ver? O seu rosto decompôs-se, e vi a verdade na sua expressão antes de falar. Não é o que pensas. Então diz-me o que é. Diz-me a verdade, por uma vez na nossa relação. O Daniel olhou para as luzes da cidade, o seu perfil afilado sob a luz dos candeeiros. Quando falou, a sua voz era apenas audível. Voltou há 6 meses. Contactou-me. Disse que queria fazer as pazes, deixar o passado para trás. Pensei que era inofensivo, apenas tomar um café de vez em quando, pormos-nos em dia. 6 meses? Senti como se me tivessem dado um murro no estômago. Tens estado a ver a tua ex-noiva durante 6 meses e nunca pensaste em mencioná-lo? Não foi assim, insistiu. Era apenas confortável, fácil. Ela entende este mundo, as pressões, as expectativas. Não me julga pelas decisões que tenho de tomar pelo negócio. A implicação era clara. Ao contrário de mim, a mulher que se supunha ser a sua companheira, a sua futura esposa, mas que aparentemente não se podia confiar com a verdade sobre a sua vida ou os seus negócios. E agora está de volta, a trabalhar com o teu pai, com acesso a todos os negócios da família? Que conveniente. O telemóvel do Daniel vibrou e olhou para ele com o reflexo automático de alguém cuja vida é regida pela comunicação constante. O que viu no ecrã fez com que o seu rosto empalidecesse. O que é? Perguntei, embora tivesse a certeza de que não queria saber. Tenho de ir, disse, a sua voz tensa pelo pânico. Há um problema com o projeto no Vietnã. O pai precisa de mim no escritório agora mesmo. Às 9 da noite? Repliquei incrédula. Os negócios internacionais não têm horários normais, disse, já se movendo em direção à porta. Lúcia, falaremos amanhã. Resolveremos isto. Mas enquanto o via afastar-se apressadamente, deixando-me sozinha no terraço do clube exclusivo onde a sua família fora membro há gerações, soube que não havia nada para resolver. O homem com quem ia casar era um estranho, envolvido em negócios que não podia apoiar e enredado com uma mulher que claramente tinha a sua própria agenda. O pior não era a traição, embora doesse profundamente. O pior era a certeza crescente de que fora usada como um peão num jogo que não entendia, com regras que nunca me explicaram e apostas que apenas começava a compreender. A manhã seguinte amanheceu com um sol brilhante sobre Lisboa, o tipo de dia que faz acreditar que tudo é possível, mas que contrastava com a tempestade que se arremolinava no meu interior. A festa de noivado terminara há apenas umas horas, mas as palavras da Isabela Vélez continuavam a ecoar na minha cabeça, cada sílaba afiada como uma navalha. Cláusula moral, indiscrições, contratos em vez de confiança. Preparei café na minha cozinha, o aroma forte e reconfortante do café português enchendo o espaço. Mas a minha mente estava noutro lugar, nos documentos que a Laura me dera, nas palavras da Isabela, na expressão de pânico no rosto do Daniel ontem à noite. Abri o meu portátil e procurei tudo o que pude sobre o projeto no Vietnã da Salazar Têxteis. O que encontrei revolveu-me o estômago. Não era apenas eticamente questionável. Era um desastre iminente. Grupos ambientais denunciavam há anos o impacto em ecossistemas locais, e organizações de direitos humanos documentaram o deslocamento forçado de mais de 2.000 famílias. Fotografias de comunidades indígenas obrigadas a deixar as suas terras ancestrais para dar lugar a fábricas têxteis apareciam em relatórios independentes, junto com acusações de subornos a funcionários vietnamitas para falsificar avaliações ambientais. O meu telemóvel tocou precisamente quando lia sobre um processo apresentado por residentes deslocados. Era a Camila. Por favor, diz-me que não vais continuar com este casamento. Disse sem preâmbulos, a sua voz cheia de urgência. Bom dia para ti também, respondi com um toque de humor amargo. E não vou. Ontem à noite foi revelador. Graças a Deus, suspirou ela.
Estive a investigar toda a noite, e o que encontrei não é bom. Podes vir ao escritório? Tenho algo que precisas de ver. 1 hora depois, estava no cubículo da Camila nas instalações do jornal no centro de Lisboa, rodeada de pilhas de papéis e ecrãs de computador que mostravam documentos financeiros e relatórios governamentais. O burburinho da redação, teclados a teclar, telefones a tocar, colegas a discutir títulos, era um lembrete da vida que deixara para trás pela minha relação com o Daniel, uma vida de verdades desconfortáveis e buscas incansáveis. Bem, disse a Camila, sentando-se com uma chávena de café que cheirava suficientemente forte para acordar os mortos. Lembras-te de te dizer que ia investigar a Salazar Têxteis. Encontrei mais do que esperava. Abri um documento no seu computador. Isto é um memorando interno filtrado do Ministério do Comércio vietnamita. Detalha pagamentos feitos para acelerar aprovações ambientais no projeto do Salazar. Pagamentos canalizados através de uma empresa fantasma registrada no Panamá. Inclinei-me para ler, o meu coração afundando ao reconhecer as quantias e datas. Coincidiam exatamente com o que a Isabela mencionara sobre subornos. Há mais, continuou a Camila, clicando noutro documento. Tenho um contacto no Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Tem estado a rastrear fluxos de dinheiro através de contas offshore, e a Salazar Têxteis aparece repetidamente em transações que são, digamos, questionáveis. Mostrou-me uma rede complexa de transferências financeiras, registros de empresas e aquisições de propriedades que pintavam um quadro de corrupção sistemática ao longo de múltiplos países e anos. Camila, isto é enorme, disse, a minha voz baixa. Por que não foi reportado ainda? Porque ainda estão a recolher evidências, explicou. E porque a família Salazar tem advogados caríssimos e amigos poderosos. Mas aqui está o detalhe. Planeiam publicar numas 6 semanas, mesmo à volta da data do teu casamento. O timing era demasiado perfeito para ser coincidência. Pensei na confiança da Isabela durante o jantar, a sua satisfação ao revelar as mentiras do Daniel, o seu comentário misterioso sobre documentos que requeriam atenção imediata. Acho que a Isabela Vélez está a alimentar informação aos jornalistas, disse. As sobrancelhas da Camila ergueram-se. A ex-noiva? Por que eu faria? Contei-lhe tudo o que acontecera no jantar. A história do noivado da Isabela, o seu conhecimento das práticas comerciais da família, a sua agenda óbvia de vingança. Quando terminei, a Camila sorria como um gato que acabara de apanhar um rato grande. Isto é perfeito, disse. A Isabela tem conhecimento interno e, presumivelmente, evidência das más práticas da família. Os jornalistas têm os registros financeiros e documentos governamentais. E tu? Tenho o contrato pré-nupcial com a cláusula moral, completei. O contrato desenhado para os proteger de exatamente este tipo de escândalo. Exato, assentiu a Camila. Mas aqui está a parte bonita. Tens uma vantagem que eles ainda não sabem. Tirou uma pasta manila e entregou-ma. Pedi a um amigo na procuradoria que revisse o contrato pré-nupcial através da sua divisão de fraude. Adivinha? A cláusula moral, tal como está escrita, é legalmente inexequível em Portugal. Qualquer contrato que dê a uma parte o direito de anular unilateralmente um acordo baseado em juízos morais subjetivos é considerado abusivo. Olhei para a análise legal, mal acreditando no que lia. Não a podiam fazer cumprir em tribunal, mas usavam-na como ameaça. Uma forma de controlar as suas esposas e mantê-las na linha. A mera sugestão de que poderiam perder tudo seria suficiente para manter a maioria em silêncio. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Daniel. Precisamos de falar. Podes vir ao escritório esta tarde? O pai quer discutir o cronograma do casamento. Mostrei a mensagem a Camila, que riu. Não fazem ideia do que se avizinha, pois não? Ainda não, respondi. Mas acho que é a altura de mudar isso. Passei o resto da manhã com a Laura, a minha advogada, revendo as implicações legais de tudo o que a Camila descobrira. A cláusula moral era inexequível, mas mais importante,
O contrato pré-nupcial emendado que me pediram para assinar continha várias provisões que poderiam ser consideradas coercivas ou fraudulentas. O facto de terem acrescentado essas cláusulas sem explicar claramente as suas implicações e de usarem a ameaça de ruína financeira para controlar o comportamento poderia ser motivo para anular todo o acordo. Assumindo que queres lutar contra isto em tribunal, explicou a Laura. Não quero lutar contra nada em tribunal, disse. Só quero sair limpa, simples e nos meus termos. A Laura sorriu. Então acho que sei exatamente como lidar com isto. Essa tarde, entrei nos escritórios da Salazar Têxteis no Distrito Financeiro de Lisboa, sentindo que pisava um campo de batalha. O edifício de vidro reluzente albergava um dos impérios têxteis mais poderosos de Portugal, mas hoje sentia-se mais como uma fortaleza empresarial desenhada para intimidar e excluir. O Daniel esperava-me na área de recepção, parecendo demacrado e nervoso. A sua confiança habitual desaparecera, substituída pela energia inquieta de alguém que sabia que estava em problemas, mas não sabia quão profundos eram. Lúcia, disse, pondo-se de pé para me cumprimentar. Obrigado por vires. Sei que ontem à noite foi difícil. Essa é uma palavra para o descrever, respondi, a minha voz neutra. Guiou-me pelos corredores de mármore para o gabinete de esquina do seu pai, passando por salas de conferências onde jovens analistas trabalhavam freneticamente em portáteis e assistentes geriram chamadas urgentes. A atmosfera estava tensa, cheia de um pânico mal controlado que sugeria que a crise era maior que apenas a minha situação pessoal. O gabinete do Ernesto Salazar era um monumento ao poder empresarial. Janelas do chão ao teto com vistas para a cidade, paredes cheias de prêmios e fotografias dele com líderes políticos e empresariais, e uma secretária massiva de mogno que parecia desenhada para empequenar qualquer um que se sentasse à sua frente. O Ernesto levantou-se quando entramos, o seu cabelo grisalho perfeitamente penteado apesar do estresse evidente. Estendeu a mão com a sua presença dominante habitual. Mas notei a tensão à volta dos seus olhos, o ligeiro tremor nos dedos que sugeria demasiado café e pouco sono. Lúcia, disse, a sua voz carregada de autoridade. Alegra-me que pudesses juntar-te a nós. Entendo que houve alguma confusão ontem à noite sobre a história familiar e arranjos de negócios. Confusão, repeti, como se as revelações da Isabela fossem um mal-entendido, em vez de uma exposição deliberada de anos de mentiras e corrupção. Eu chamaria-lhe esclarecedor. O Ernesto sentou-se atrás da sua secretária, os seus olhos azuis estudando-me com a intensidade de um predador avaliando uma presa potencial. Sim, bem, a Isabela Vélez sempre teve um dom para o drama. Receio que a sua versão dos eventos tenda a estar colorida por desilusão pessoal. Desilusão pessoal por descobrir que as vossas práticas comerciais incluem subornar funcionários e deslocar comunidades. As palavras penduraram no ar como um desafio. A expressão do Ernesto não mudou, mas vi o Daniel tensionar-se ao meu lado. Vejo que a Isabela tem estado a partilhar as suas teorias conspiratórias, disse o Ernesto suavemente. Receio que as suas acusações foram investigadas a fundo há anos e consideradas completamente infundadas. A mulher estava claramente instável, por isso o seu noivado com o Daniel teve de ser terminado. Terminado porque violou a cláusula moral, corrigi. Terminado porque se revelou inadequada para esta família. O Ernesto inclinou-se para a frente, as suas mãos entrelaçadas sobre a secretária. O que nos traz ao porquê de estarmos aqui hoje? Entendo que tens preocupações sobre o acordo pré-nupcial. Abri o meu porta-documentos e tirei a análise legal que a Laura preparara, junto com cópias de todos os documentos que a Camila me mostrara. Os olhos do Ernesto alargaram-se ligeiramente ao reconhecer o que punha na sua secretária. Isto é leitura interessante, disse. Particularmente as partes sobre empresas fantasma offshore e aprovações ambientais aceleradas. O Ernesto olhou para os documentos, a sua compostura finalmente rachando. Onde arranjaste isto? Essa não é a pergunta importante, respondi. A pergunta importante é se realmente pensaram que podiam continuar a operar assim sem consequências. O Daniel olhava para os papéis como se pudessem explodir. Lúcia,
O que estás a fazer? Recuso-me a ser o peão de alguém, disse, virando-me para ele. Recuso-me a assinar um contrato que dá à tua família o direito de controlar cada aspecto da minha vida. E recuso-me a casar com uma família que construiu a sua fortuna sobre corrupção e intimidação. Pus-me de pé, sentindo-me repentinamente leve e livre. O noivado está rompido, Daniel. Com efeito imediato. Não podes fazer isto, disse o Ernesto, a sua voz tensa por uma fúria controlada. Temos contratos, obrigações, compromissos que já se fizeram. Na verdade, pode, disse uma voz familiar da porta. A Laura entrou no gabinete, seguida pela Camila, e para minha completa surpresa, pela Isabela Vélez. A cláusula moral que tem estado a usar para ameaçar e controlar pessoas é legalmente inexequível, anunciou a Laura, colocando outro conjunto de documentos na secretária do Ernesto. E o contrato pré-nupcial emendado que tentaram fazer a Lúcia assinar contém várias provisões que constituem fraude contratual. A Isabela sorriu enquanto se sentava junto a mim. Olá, Ernesto. Disse-te que voltaria. O rosto do Ernesto empalideceu, mas a sua voz permaneceu estável. O que queres? Justiça, respondeu a Isabela simplesmente. Responsabilidade. A história vai rebentar na próxima semana, com ou sem a tua cooperação. Mas achei que seria amável dar-te a oportunidade de arranjar isto antes de o mundo saber que tipo de homem és realmente. A Camila deu um passo em frente, o seu gravador visível na mão. Senhor Salazar, gostaria de comentar sobre as alegações de subornos e corrupção em conexão com o projeto no Vietnã. O gabinete caiu em silêncio, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e os sons distantes do trânsito na rua embaixo. O Ernesto olhou para as mulheres à sua frente, calculando claramente as suas opções e encontrando-as todas desagradáveis. Isto é chantagem, disse finalmente. Não, respondi, pondo-me de pé e recolhendo os meus papéis. Isto são consequências. Isto é o que acontece quando tratas as pessoas como ativos para gerir em vez de seres humanos com a sua própria agência e padrões morais. Virei-me para o Daniel, que parecia prestes a vomitar. Lamento que tenha terminado assim. Realmente gostava de ti. Mas não posso fazer parte disto. Enquanto caminhava para a porta, o Daniel gritou. Lúcia, espera. Podemos arranjar isto. Podemos fazer mudanças, fazer as coisas diferente. Parei na porta e olhei para ele. Daniel, o problema não é que possas fazer as coisas diferente. O problema é que nunca quiseste. Estavas perfeitamente feliz com como as coisas eram enquanto não tivesses de enfrentar as consequências. Saí do gabinete com a Laura, a Camila e a Isabela, sentindo que saía de uma prisão que nem sequer sabia que existia. A viagem no elevador foi silenciosa, mas ao sair para a rua movimentada, a Isabela falou finalmente. Obrigada, disse em voz baixa. Por teres a coragem de sair. Devia tê-lo feito há anos. O que acontece agora? Perguntei. A Camila sorriu. Agora a verdadeira história é contada. O jornal publica amanhã de manhã, e tenho o pressentimento de que será a primeira página. 6 meses depois, estava sentada no meu novo gabinete no Porto, revendo planos para um projeto de jornalismo investigativo sobre o impacto ambiental da indústria têxtil em comunidades indígenas. A ironia não me escapava. Agora trabalhava para expor os problemas que a família Salazar ajudara a criar. O projeto no Vietnã fora fechado depois de a investigação do jornal desencadear uma investigação federal nas operações estrangeiras da Salazar Têxteis. O Ernesto Salazar enfrentava múltiplas acusações, e o Daniel fugira para a Espanha, onde a sua família guardava os seus ativos menos legítimos. A Isabela tornara-se numa espécie de heroína denunciante, usando a sua plataforma para advogar por responsabilidade empresarial e práticas éticas no comércio. Até iniciara uma fundação para apoiar comunidades deslocadas por desenvolvimentos corruptos. Quanto a mim, finalmente era livre de construir a vida que queria, com os meus valores e as minhas escolhas. O anel de noivado estava na minha caixa de joias, um lembrete caro da bala que esquivara. Guardava-o não por sentimentalismo,
mas como um lembrete de que às vezes as fachadas mais bonitas escondem as verdades mais feias. O meu telemóvel tocou, interrompendo os meus pensamentos. Era a Camila, a ligar de Lisboa. "Viste as notícias?" perguntou sem preâmbulos. "Que notícias?" "O Daniel está de volta. Está a tentar reiniciar a empresa, alegando que só seguia ordens do pai e que aprendeu com os seus erros." Ri, genuinamente divertida em vez de aborrecida. "Boa sorte com isso. Tenho a certeza de que há muitos investidores na fila para apoiar uma empresa associada a acusações de corrupção federal." "Na verdade," disse a Camila, "tem estado a perguntar por ti. Aparentemente quer desculpar-se, ver se há alguma hipótese de reconciliação." Olhei pela janela do meu gabinete para o skyline do porto, para a cidade que escolhera como novo lar. Chovia suavemente, o tipo de chuva gentil do norte que fazia tudo parecer fresco e limpo. "Diz-lhe obrigada," respondi. "Obrigada por me mostrar quem sou realmente quando não estou a tentar ser a ideia de perfeição de outra pessoa. Por me ensinar que o contrato mais importante que assinarei é o que faço comigo mesma para viver autenticamente. E por provar que às vezes o melhor que podes fazer é afastar-te de tudo o que pensavas que querias." Desliguei o telefone e voltei ao meu trabalho, investigando histórias que dariam voz ao sem voz. Lá fora, a chuva continuava a cair, lavando a cidade e preparando-a para o que viesse a seguir. Pela primeira vez em anos, estava exatamente onde se supunha que devia estar. Sair dos escritórios da Salazar Têxteis sentiu-se como emergir de um túnel escuro para a luz do entardecer lisboeta. O sol punha-se sobre o Tejo, tingindo o céu de laranjas e rosados que contrastavam com o caos emocional que borbulhava no meu interior. A Laura, a Camila e a Isabela caminhavam ao meu lado, os nossos passos ecoando no pavimento da Avenida da Liberdade, onde o trânsito da hora de ponta começava a acumular-se. Carros buzinavam, vendedores ambulantes ofereciam castanhas assadas desde carrinhos fumegantes, e peões apressados rodeavam-nos, alheios ao terremoto pessoal que acabara de ocorrer no edifício de vidro atrás de nós. Passamos as semanas seguintes navegando um rio caudaloso em plena tempestade. Imprevisíveis, exaustantes, mas também purificadoras. Lisboa, com o seu clima caprichoso, parecia refletir o meu estado de espírito. Dias soalheiros interrompidos por chuvas torrenciais que lavavam as ruas calcetadas do bairro Alto, deixando um aroma fresco à terra molhada e café recém-feito. O apoio foi avassalador, mas também houve ameaças. Chamadas anônimas, tentativas de pirataria às minhas contas. A Laura contratou segurança e mudei-me temporariamente com a Camila. Nessas noites, conversávamos até ao amanhecer, refletindo sobre como o amor pode cegar-nos à realidade. Anos depois do turbilhão que começou naquela fatídica festa de noivado, a minha vida no Porto assentara num ritmo sereno, mas apaixonado, como o fluir constante do Douro que cruza a cidade. As paisagens do norte, com as suas montanhas verdes salpicadas de vinhedos e o aroma perpétuo a flores frescas, tornaram-se o pano de fundo da minha existência renovada. A história, inspirada em humilhação e revelação, concluía com novos horizontes, uma vida autêntica, emocionalmente rica no belo Portugal. Finalmente era livre de construir a vida que queria, com os meus valores e as minhas escolhas. A tempestade passara, mas eu era mais forte, mais sábia e completamente minha.